Muito bem, telespectadores da Superi TV, em especial, claro, do Superi Notícias. Meu nome é Luiz Gustavo, está começando mais uma edição do Superi Notícias, o seu jornal na hora do almoço. E nesta terça-feira, uma edição super especial. Estou aqui na sala do vice-prefeito de Governador Valadares, excelentíssimo David Barroso, que eu estou aqui, na verdade, para poder bater um papo e saber um pouco mais as ideias acerca do novo mandato, do segundo mandato do prefeito André Mello e neste segundo mandato, David Barroso, que está empossado de poder ser o vice-prefeito. Lembrando que você também pode acompanhar o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook, só acessar Superi TV, e também para você também acompanhar as principais notícias de Valadares e região, acessar a versão digital do Diário do Rio Doce, drd.com.br. Bom, sem mais delongas, meus amigos e minhas amigas, vamos começar o bate-papo com o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso. David, para poder começar, queria te agradecer, boa tarde, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por todo o respeito e carinho comigo, e eu não posso falar seja muito bem-vindo, porque eu estou invadindo o seu espaço, mas muito boa tarde, obrigado por ter me recebido aqui. Não, boa tarde, Luiz Gustavo, e a todos os telespectadores do Superi Notícias. Na realidade, eu que te agradeço, por estar aqui, seja bem-vindo ao prédio que é público, da Prefeitura, e aqui agora na minha sala, hoje no meu, vou dizer assim, no meu início de mandato, a gente está com uma semana só de empossado e também empossado aqui no cargo também de secretário municipal de governo. Então, como eu falei na campanha que seria um vice ativo, não desmerecendo outros que já estiveram aí, mas eu disse que seria um vice ativo, que trabalharia muito por nossa cidade, ao lado do nosso prefeito André. Então, já estou cumprindo essa promessa de campanha, que é estar trabalhando. A gente tem trabalhado muito aqui já, nesses primeiros dias. E, David, de uns anos para cá, eu costumo colocar ali o corte a partir de 2013, quando tiveram aquelas manifestações em todo o Brasil, a revolta dos 20 centavos, que, na verdade, os 20 centavos foi um símbolo que estava inserido em todo um contexto de revolta da população brasileira, Brasil em meio de Copa das Confederações, depois tinha a Copa do Mundo, no ano de Copa do Mundo tinha eleição presidencial, que o povo brasileiro como um todo, ele passou a cultivar e a começar a tentar ficar um pouco mais interessado pela política a partir dali, 2013, 2014. Porém, nós sabemos que da mesma forma que o povo começou a ficar um pouco mais interessado com a política, nós sabemos que muitas das vezes falta o conhecimento necessário para poder debater, para poder tecer uma crítica, seja o jornalista ou a população. E muitas pessoas às vezes não sabem qual é a função de um vice, de um vereador ou até mesmo do prefeito. Eu queria saber de você, qual que é a função do vice-prefeito? Porque no Brasil existe aquela cultura, seja em clube de futebol, seja em prefeitura, seja na presidência da República, o vice não faz nada, não adianta muita coisa. O que de fato um vice-prefeito faz? Na realidade, o vice faz o que o prefeito delega ele a fazer também, Porque a função principal do vice é substituir o prefeito na sua ausência, Então, é realmente o segundo na linha ali sucessória. Na realidade é o seguinte, o prefeito André, a gente tem uma relação de confiança, a gente tem uma relação de trabalho já há algum tempo. Então, ele me confiou também, além de ser o vice-prefeito, está, como eu falei aqui antes, o secretário municipal de governo. Então, aqui a função do vice ela vai ser um pouco mais do que somente substituir o prefeito na sua ausência, mas participar também do dia a dia da prefeitura, com os outros secretários, participar, mesmo se eu não estivesse na Secretaria Municipal de Governo, com certeza eu estaria fazendo isso, trabalhando como... não só na minha área, que é a comunicação, mas na minha outra área, que é a gestão pública, porque eu já tenho experiência em gestão pública, já são 20 anos trabalhando em gestão pública aqui em Valadares e fora, e agora posso colocar isso à disposição do prefeito, à disposição do povo em geral, do público em geral, mas o que você falou é verdade. As pessoas também, elas não se informam, elas não procuram se informar. Falta o conhecimento? Falta, mas a gente tenta passar esse conhecimento para as pessoas. E elas entendem que tudo que vem do político, tem algo de desconfiança aí. Não, o prefeito falou, não é bem assim. O presidente falou, já não é bem assim. O governador... Então, a gente tem que entender que existe no poder público vários entraves burocráticos, várias coisas que não dependem só da vontade do prefeito, do vice-prefeito de realizar. Mas isso a gente tem que explicar, a gente tem que conversar com as pessoas para fazer com que elas entendam que a vontade do prefeito é sempre fazer o melhor para o povo. Mas nem sempre a gente consegue resolver as coisas da noite para o dia. A gente sabe que o Valadares carece de várias coisas, principalmente na área de infraestrutura, e a gente vai tentar voltar esse mandato agora, olhando com um carinho maior para essa área.
da área de infraestrutura, o que requer recursos. Então, a gente sabe que a prefeitura está carente de recursos, ele já pegou a prefeitura quebrada, sucateada lá atrás, foi arrumando a casa durante esses 4 anos. Nesse segundo mandato, a gente vai em busca de novos recursos para conseguir realmente suprir essas necessidades que é na área de infraestrutura. A outra questão da informação também, não é só a questão da falta de informação, é a informação falsa, que é as famosas fake news. Então, tudo que é negativo é compartilhado com uma facilidade muito grande, e tudo que é positivo, às vezes, não é compartilhado. A gente quer mudar um pouquinho essa visão, quer mostrar para eles, falar assim, pode confiar na gente, não tem desconfiança não, porque tudo que a gente quer fazer, de fato, tem a verdade. A gente provou isso na campanha, que a gente trabalhou com a verdade do início ao fim. Então, a gente vai continuar assim no mandato. É um mandato da verdade, é um mandato de verdade, olhando as pessoas nos olhos, conversando, dialogando. Mas a gente tem que entender o que é o poder de cada um e a esfera de cada um. Esses dias mesmo teve uma manifestação aqui, logo na nossa primeira semana. Primeira semana. É uma manifestação que, toda manifestação, gente, ela é válida, a gente entende todo o processo. Ruim é quando tem alguns atores políticos que querem, de fato, fazer disso um palanque político, que não é o nosso caso. Mas eles tentando colocar aí para o prefeito uma responsabilidade que não é dele, que não é do poder público agora, nesse momento, poder público municipal, de abrir o comércio ou fechar o comércio. Valadares está obrigada, através de uma decisão judicial, desde do ano passado, já tem mais ou menos 50 dias aí, que está sobre a batuta do Estado. É o programa Minas Consciente que determina quem abre, quem não abre, quais estabelecimentos que podem abrir, quais que não podem. Então, isso não é um critério, uma decisão do prefeito. Nesse momento não é, já foi lá atrás. E quando ele teve essa prerrogativa, ele manteve o comércio aberto muito tempo. Talvez a gente fica pensando aí, se ele tivesse fechado o comércio, pensando em eleição, pensando politicamente, talvez ele teria ganhado a eleição no primeiro turno, como foi o Calil em Belo Horizonte, que deixou o comércio fechado o tempo todo. Mas ele sempre teve feito esse equilíbrio. O André, ele é uma pessoa justa, muito equilibrada, e ele entende que as pessoas precisam trabalhar, precisam comer, precisam de realmente ter o seu sustento. E a gente tem que fazer um equilíbrio em relação à saúde e também à economia. Mas agora não está mais sobre a nossa responsabilidade. O que nós estamos buscando? Eu, como vice-prefeito, como secretário de governo, buscando junto ao nosso jurídico alguma saída que a gente possa pelo menos retomar alguma coisa aí para conseguir negociar com o Estado, junto com o Ministério Público também, que tem sido, vamos dizer assim, fiscalizador, mas também tem tido bom senso. As pessoas querem atacar, às vezes, muito o Ministério Público, não é isso. A gente tem que ter parceria. Quando eu falo parceria, não é politicamente falando. É jogar junto, cada um respeitando o seu espaço aí na esfera dos poderes, mas também dialogando. E é isso que eu penso que esse governo, ele tende a ser melhor ainda do que foi o primeiro governo do André, porque a gente vai realmente exercer o diálogo com a população e com as outras esferas. Na sua fala, bom que na sua primeira resposta você já fez um resumo até mesmo sobre quais são as ideias, os objetivos que vocês querem alcançar neste segundo mandato. Mas você, na sua fala, falou a palavra campanha. Eu queria voltar um pouquinho, 2, 3 meses atrás, aqui em Governador Valadares, porque no início da minha primeira pergunta, eu disse que de um tempo para cá, 2013, 2014, a população brasileira ficou um pouco mais inserida na política. E 2018 talvez foi o marco desse processo eleitoral e desse período onde a política ficou incutida na população, com a eleição que acabou tendo como eleito o presidente da República, Jair Bolsonaro. E aqui em Valadares, até pela sua experiência que você tem, queria saber a sua opinião, o marco, assim como aconteceu para todo o Brasil em 2018, acho que o marco foi agora em 2020, porque nós vimos que a população, seja do lado A, B, C, ficou realmente engajada a favor do André, de vocês, do Dr. Luciano, enfim, também, claro, de outros candidatos. Eu queria que você fizesse um resumo de como foi a campanha, não do que vocês fizeram para a vitória, mas até com a sua experiência de ter ficado nos bastidores durante muito tempo. Por que se deu isso, essa disputa tão acirrada? E muitas das vezes a gente via também as fake news, agredindo não só a campanha, mas a pessoa, o CPF André, o CPF David, ou até mesmo o CPF Dr. Luciano. Como é que você viu tudo isso? Eu vejo que essa parte é muito ruim, essa parte eu vejo com muita tristeza, mas ao mesmo tempo com muita alegria de ter um processo democrático se cumprindo à risca, porque é natural, a gente, pela primeira vez na história, Valadares teve segundo turno, teve a possibilidade de ter um segundo turno e teve. Era uma campanha com 11 candidatos a prefeitos, Mesmo assim, a gente confirmou no primeiro turno a preferência da maioria pelo prefeito, com o dobro de vantagem do segundo colocado, e confirmou no segundo turno também. Mas isso se deve, como você fala aí, a essa participação realmente
das pessoas aí, quando a gente imaginava que não teria. Por quê? Porque veio uma pandemia que a gente nem imaginava que teria esse ano, né? Quando teve a pandemia, o próprio prefeito André declarou várias vezes que ele era contra ter eleição. Ele não queria que tivesse eleição, porque não vamos ser hipócritas de dizer que não teria aglomeração, que isso, aquilo, outro, porque teve aglomeração. Ele foi uma vítima disso, né? Nós, de certa forma, era até muito difícil para a gente não participar desse contexto, quando você está ali no ritmo de campanha. E não vou estar falando só da gente, falando de todos os outros candidatos, né? E não vou culpar aqui, nem estar jogando pedra em ninguém, mas a gente estava num momento ali de uma queda, né, da Covid aqui, e depois os índices aumentaram em todo o país, essa segunda onda. Então, o André foi vítima da Covid, foi também acometido por outras situações. Nessa questão da democracia, Luiz, eu acredito que a gente tem que respeitar o processo democrático. Se estava previsto, porque lá atrás não teria nem segundo turno, porque teve um recadastramento biométrico, né? E Valadares não atingiu os 200 mil eleitores para ter, de fato, o segundo turno. Então, 180 e poucos mil eleitores que foram fazer o recadastramento biométrico. Então, as pessoas falam da abstenção alta. Mas se a gente pegar lá em março, quando foi feito o recadastramento biométrico, foram apenas 180 mil eleitores que fizeram recadastramento biométrico, ou seja, mais de 30 mil não foram lá fazer o seu recadastramento. Então já estava dando um recado que eles não estavam em Valadares, ou eles não estavam presentes aqui, ou não queriam participar desse processo. Então ali a gente já sabia que teria ali em torno de 180 mil pessoas que iriam para a urna ou não. Desses 180 mil, ainda teve menos pessoas que foram às urnas. No processo democrático, você tem que entender que é salutar que cada um que sinta no direito de lançar seu nome, né, de sair como candidato, que isso seja, né, colocado ali pelo partido e tudo. Mas a discussão ela tem que ser no campo realmente ali das ideias e das propostas, o que a gente não viu muito nessa campanha por parte dos adversários. Como o André era o mandatário, né, o atual mandatário, partiu-se para fazer uma campanha difamatória, uma campanha de ataques, porque o André estava o tempo todo em primeiro lugar e eles pensavam que isso ia tirar, né, o André do primeiro lugar. E não foi isso que, de fato, aconteceu. A gente entende que se a gente tivesse uma discussão muito mais voltada para o campo das propostas, ganharia o público, ganharia a população e ganharia Valadares, porque às vezes a proposta de um adversário não está contemplada no meu plano de governo. Mas ela é uma boa proposta. Mas é uma boa proposta. E aí a gente vai lá e entender, peraí, poxa, aquele ali ficou em 6º lugar na eleição, mas ele tem essa proposta, mas a gente discutiu isso na campanha, vamos trazer isso para o nosso governo agora. Eu acho que é por aí que você se constrói, porque não é a minha ideia, a sua ideia, a outra que tem que prevalecer. Tem que prevalecer a melhor ideia, a melhor proposta para que a gente possa executar para o nosso povo. E é isso que a gente se propõe a fazer aqui. O André é um prefeito que escuta, que dialoga, que conversa, e ele não é um líder autoritário, pelo contrário. Eu acho que isso foi provado aí, né, tanto que a maioria o escolheu para continuar governando Valadares, mas de fato agora é um novo governo. Por quê? Porque o prefeito é o mesmo, mas o vice é diferente, os secretários mudaram, a grande maioria. Então a gente tenta fazer uma reciclagem nisso aí para entender que algumas coisas do governo passado, do governo do André, algumas coisas não funcionaram, não deram certo. Por quê? Não foi falta de tentar, não. Foi falta de recurso, foi falta de outras coisas que ele não conseguiu. Ali ele fala das frustrações dele, tanto que ele falou na sua entrevista, falou lá atrás, falou na campanha, mas agora é hora de olhar para frente, não é hora mais de falar das frustrações. O que deu errado a gente tem que aprender, né, com os erros, com as falhas e agora colocar em prática realmente o que a gente quer propor de melhor para todos. David, obrigado por ter respondido todas as perguntas. Eu vou para o primeiro intervalo e na volta a parte final da entrevista com o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta terça-feira, dia 12 de janeiro, parte final da entrevista com o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso. E para dar continuidade ao nosso bate-papo, David, eu queria saber de você, porque eu sinto uma falta maior, de uma proximidade maior de Governador Valadares com as pautas do governo federal. E isso independe se é o governo A ou B, se é do governo do Bolsonaro ou se é do governo do Michel Temer, antes o governo da presidente Dilma Rousseff ou até mesmo lá atrás do Lula. Enfim, eu queria saber de você se existe algum plano e já embalando
sua avaliação em relação ao governo Bolsonaro e também, claro, se existe um plano de uma aproximação maior, de uma visita do presidente para poder olhar uma situação. Assim como o Romeu Zema sempre tem vindo aqui várias vezes, existe um plano do governo André Mello e David se aproximar um pouco mais do Bolsonaro e a sua avaliação? Na verdade, a gente tem que entender que ele é o nosso presidente, né? Independente de quem votou contra ou a favor, as pessoas têm que entender que ele é o nosso presidente e a gente tem que torcer para o Brasil dar certo. Eu estava lá em Brasília, como chefe de gabinete do deputado federal Ercílio Coelho Diniz, pude aprender muito lá nos bastidores dos ministérios, ali, das lideranças, né, até lá no Palácio do Planalto. Existe sim, a gente quer ter essa proximidade, não só com o presidente, mas também com os ministros, porque a gente tem que buscar esses projetos. Eu falei aqui no bloco anterior da dificuldade de angariar recursos. E onde o recurso está? Né? Esse pacto federativo nosso é muito injusto, onde a maioria dos recursos estão alocados no governo federal. Né? O município, que é a única entidade que existe de fato, é o município, porque o Estado ele não existe como, eu estou falando fisicamente falando, né? nem o país. É o município, ele fica com a menor parte dos recursos. Então, esse pacto federativo tem que ser revisto, é uma luta nossa, é uma luta também do deputado. A gente tem hoje, com o deputado Ercílio, um gabinete aberto. Graças a Deus, temos um deputado que trabalha por Valadares de fato. A gente tem outros deputados aqui que a gente respeita, a gente torce para que eles trabalhem por Valadares, mas hoje o único deputado que de fato trabalha enviando recursos para o município de Valadares é o deputado Ercílio Coelho Diniz e tem esse trânsito dentro dos ministérios. Eu tive isso com ele, com certeza, como vice-prefeito, como secretário de governo, vou tentar fazer com que esse diálogo seja mais aberto. A avaliação que eu faço do governo Bolsonaro é que ele está tentando fazer com que pautas urgentes sejam aprovadas o mais rápido possível e às vezes essas pautas nem sempre elas são populares, como a reforma da Previdência, agora tem a reforma tributária e também a reforma administrativa que é necessária. A gente entende, a reforma da Previdência, ninguém gostaria de ter votado uma reforma da Previdência, mas ela foi necessária, porque senão você não consegue recursos aí para gerir o próprio governo e o próprio país. Então, acredito que ele está tentando, está trabalhando para acertar mais. É claro que tem suas falhas, tem suas dificuldades, mas a gente, como também governante, a gente tem que ter esse diálogo aberto com o presidente da República, com o governador, vamos tentar aproximá-lo. Trazê-lo aqui depende da pauta, porque o governo federal, ele trata dos mais de 8 mil municípios no país, não desmerecendo Valadares, mas tem que ter uma pauta específica para que ele possa vir aqui e que ele possa vir em pautas positivas, não em pautas negativas como outros presidentes vieram, em enchentes, em desastres. Então, que a gente possa, de fato, ter pautas positivas para trazê-lo aqui. A gente já está fazendo algumas articulações aí com os ministros, a gente já tem previsto aqui uma visita da ministra Damares, através da nossa secretária de Assistência Social, que é a Jaqueline, que tem também contato com o pastor Flamarion, que ele tem uma ligação direta com a ministra Damares. Eles estão lá em Brasília essa semana para buscar esses recursos e já marcar essa vinda dela aqui. Não só isso, a gente tem um acesso lá no Ministério da Infraestrutura, como com o ministro Tarcísio, a gente tem um acesso em outros ministérios. Vamos tentar, sim, afinar esse discurso para que o prefeito possa ir lá, possa pedir, mas também possa ser atendido. Alguma relação com o prefeito da capital, que é a principal cidade do nosso estado, Belo Horizonte, e o Calil, que por mais que esteja na política recentemente, de uns 5, 6 anos para cá, mas todos nós conhecemos pelo seu passado no futebol. Existe uma ideia de aproximação ou não é necessária? Porque a gente vê muito isso nos outros estados, São Paulo, até o próprio Rio de Janeiro, no sul do país acontece muito. Existe uma ideia de aproximação ou não é necessária? Na realidade, o prefeito André, ele é um prefeito de diálogo com todos os prefeitos. Ele hoje é uma liderança regional. Ele estava como presidente da Ardoce, agora ele está como vice-presidente, já foi presidente do Consurge, que agora foi instalado. Então, ele é uma liderança regional. Valadares é uma cidade de polo, Então, a gente tem que reconhecer que o prefeito André tem essa liderança regional. E esse contato com o prefeito da capital, na realidade, o André fala assim, que tem coisa que a gente não precisa de inventar. A gente pode copiar. Se tem modelos lá na capital que está dando certo, ele pode ser copiado no sentido aqui, para trazer para Valadares esses modelos. O prefeito André tem uma boa relação com os prefeitos e também com o prefeito Calil, mas a gente pode estreitar mais. A gente sabe que o Calil tem as pretensões políticas dele até para vir a governador de Minas, Então, ele vai ter que também aproximar mais dos prefeitos do interior. Valadares, como uma cidade polo, uma cidade importante,
vai ter com certeza o prefeito André não só como uma liderança regional, mas também uma liderança que vai buscar no Estado esse diálogo, não só com o prefeito Calil, mas também com o governador de Minas, o Romeu Zema. Quando vocês fizeram a campanha, trabalharam na campanha, após a vitória, quero saber de você, porque essa pergunta não é nem do Gustavo jornalista, e sim do Gustavo cidadão de Valadares. Qual que é, você falou muito na questão das obras, da infraestrutura de governador Valadares. Qual que é o principal ponto? É algo que vocês vão correr atrás e só vão ficar descansados quando vocês conseguirem resolver. Qual que é a principal obra? E aí eu queria falar da rua tal, que dá acesso, enfim. Qual que é a principal obra que vocês querem imprimir aqui em Valadares? A gente sabe que uma cidade do tamanho de Valadares, as demandas são imensas, né? São até, de certa forma, infinitas, porque elas não param de chegar. Todo dia, é uma cidade que foi mal planejada no passado, a infraestrutura que é precária, a gente sabe que carece realmente de manutenção, essa coisa toda, então não para. O prefeito André, na sua primeira gestão, ele focou nas pessoas, focou em arrumar a casa, cuidou da saúde, da educação, priorizando ali de fato. E a gente colocou isso muito, né, explicou muito bem explicado aí na campanha. Não que ele vai abrir mão disso agora, ele vai progredir em cima disso, mas a infraestrutura tem que ter um olhar especial. Mas não se faz isso sem recurso financeiro. Então, qual que é a principal obra? Na realidade, o principal, vamos dizer, ato do prefeito é ir buscar recursos novos para a nossa cidade. Porque a gente sabe que a gente está ainda numa pandemia. O maior desafio do prefeito André é como governar uma cidade pós-pandemia. Né? Eu acho que não é só do prefeito André, é de todos os prefeitos do Brasil. Sim. Mas o André Mello, ele é um líder que ele preocupa com as pessoas, arruma a casa, cuida das pessoas, mas cuidar da saúde, né, cuidar da educação e cuidar da infraestrutura, você está cuidando das pessoas. Claro. Né? Então, eu acredito que, eu não vou dizer que tem uma principal obra, mas a gente sabe que o André plantou no primeiro governo várias grandes ações que a gente entende que agora é hora de colher. Né? O novo aeroporto foi uma obra, uma conquista do André. Então, agora, de fato, vai sair nessa nova gestão. A nova captação de água, né, nasceu com várias discussões, isso é até antes do governo André, mas a luta foi do prefeito André. Essa obra ficou parada e agora ela já está em andamento com a Odebrecht. Vai ser o governo André que vai inaugurar. Claro. Né? A nova açucareira vai ser o governo André que vai inaugurar. O novo Teatro Atiaia vai ser o governo André que implantou, né, e vai conseguir, com certeza nós vamos inaugurar. A nova açucareira era a obra que estava parada, é a obra mais antiga parada no Brasil. Lá em Brasília tem uma comissão que trata das obras paralisadas no Brasil inteiro. Sim. Como é recurso federal, ela tinha mais de 15 anos que estava paralisada. E o André conseguiu destravar no seu primeiro mandato. Nós temos alguns sonhos, né, que o prefeito André, com certeza, junto com o apoio também, que é um sonho do deputado Ercílio Coelho, de fazer a duplicação da Ponte São Raimundo. Que isso só era discurso de campanha antigamente, só discurso político, e nunca teve colocado nem no orçamento da União. E agora com o deputado Ercílio, a obra está prevista no orçamento da União. As pessoas têm que entender que o orçamento é uma coisa, financeira é outra. Claro. Né? Está prevista na questão orçamentária, mas ainda não tem um recurso financeiro. Mas é um sonho nosso, realmente. Então tem outras obras aí que o prefeito André plantou no seu primeiro mandato e agora vai colher no segundo. Então a infraestrutura vai estar, de fato, com um olhar diferente agora. A gente vai tentar fazer uma nova recuperação das vias, das ruas, que precisa. Esse tempo chuvoso ainda nos atrapalha um pouco. A gente sabe que agora tem uma nova Secretaria de Obras, tem um novo conceito. A gente entende que o secretário que estava lá fez um grande trabalho, que é o Carlos Chaia, né? Fez um grande trabalho, principalmente nos serviços urbanos. Mas como é um novo governo, vai fazer um novo conceito agora, a gente vai tentar avançar mais nisso aí. E o prefeito André ele quer ter uma cidade melhor a cada dia e quer ter uma cidade com mais infraestrutura. Até porque a questão da obra e infraestrutura, para a gente poder fechar, estamos chegando na última resposta, não é uma pergunta, não é nem uma pergunta. Questão de obra, como você mesmo disse, não é nem questão de querer bater sempre na mesma tecla. Precisa do dinheiro, porque o município não tem a arrecadação necessária para poder fazer todas as obras, então se não tiver o dinheiro sendo repassado pelo Estado, pelo governo federal, não tem como fazer. E agora na pandemia piorou muito, né, Gustavo? Porque muita gente está sem trabalhar, a arrecadação do município caiu bastante. O governo federal, ele deu alguns auxílios, né, para a população e para os municípios. Esse auxílio foi cortado já, então a gente tem, esse ano de 2021, tende a ser um ano difícil nessa questão financeira. Então é hora da gente enxugar, é da hora da gente colocar o pé no freio, claro, entender um pouquinho e eleger essas prioridades.
mas realmente com recurso. Se a gente não tiver recurso aqui, tem que saber onde buscar. E é isso que o prefeito André sabe, ele já aprendeu, vamos dizer assim, né, no seu primeiro mandato, e com certeza no segundo mandato ele vai fazer isso com muito mais maestria. David, queria te agradecer, sei que você está nas primeiras semanas, sei que a correria é extensa, agradecer a Priscila mais uma vez por toda a atenção, por todo o carinho e todo o respeito que tem a minha pessoa e também por nós da Super TV. Obrigado, cara, por ter me recebido aqui na sua sala, sei que você até gosta, você falou, tá montando a casa ainda. Estamos arrumando a minha casa agora, né? Porque o prefeito já continua, né? Para mim é tudo novo de novo. Claro. Né? Eu estive aqui como secretário no primeiro mandato do prefeito, agora retorno como vice-prefeito e também como secretário, mas é a hora de realmente fazer algumas mudanças que são necessárias para a gente entender que precisa avançar mais. Eu queria só dizer, Luiz Gustavo, que a gente está de portas abertas, não só para você, mas para toda a imprensa, mas também que a gente possa estabelecer uma relação de parceria para a gente poder também mostrar os problemas e mostrar a resolução desses problemas ou a tentativa, né, de resolução dos problemas. Então, eu acredito que esse trabalho da imprensa é muito importante para fazer o que você falou antes aqui, levar a informação correta para que as pessoas se informem. E sabem que a gestão do prefeito André e David agora, tem de fato um diálogo mais aberto, mais próximo da população. David, obrigado e sucesso, porque o seu sucesso, e aí não é querendo levar para o lado político, é o seu sucesso, é o meu sucesso, para a minha cidade, para a cidade da Priscila, do Wesley e de todos os valadarenses. Com certeza. Obrigado, Luiz. De novo, estamos aqui de portas abertas e eu te agradeço e nos colocando aqui à disposição também para qualquer demanda que vocês tiverem. Só para poder fechar, para descontrair um pouquinho, eu vi um copinho do Atlético vai ser campeão brasileiro ou você não está nem aí? Na realidade, é isso aí do ex-secretário que estava aqui. Sim. Eu sou corintiano. Vai brigar pela Libertadores ali. Mas para que o Atlético seja campeão brasileiro, Claro. Eu sei que é da área do esporte. Claro. Eu trouxe para que os times de Minas estejam bem. Gostaria que o Cruzeiro subisse, acho que não vai ser possível. O América parece aí... Já subiu. Já subiu e tem chance de ser campeão. Sim. E o Atlético aí, porque o Flamengo não está querendo, o São Paulo não está querendo, parece, né? Tem muita gente que não está querendo ser campeão. O Flamengo é do prefeito André, eu sou corintiano. Né? Baiano de nascimento, mineiro de coração, mas torço pro time de São Paulo. Obrigado mais uma vez. Obrigado. David. Valeu. O Super Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês que me acompanharam até esse presente momento. E eu volto amanhã, claro, com mais notícias de Valadares, região do Brasil e do mundo. Grande abraço, até lá!